Pastoral da Fofoca, com Eric Fungos e Manu Mairink. Os humilhados serão exaltados, humilhados serão exaltados, Mas não se esqueçam, se Deus é por nós jamais. Sob as bênçãos de Inês Brasil, Pescocu, que foi um fenômeno do último episódio, eu queria dar aqui as minhas boas-vindas. Eu sou Manu Mairink, queria dar minhas boas-vindas ao meu amigo Eric Fungos, campeão do Carnaval do Rio de Janeiro. Tudo bem, querido? Meu amor, eu estou ótimo, estou radiante. O toque da cuíca da Viradouro trouxe a nossa vitória. Dormiu cheirando o cangote do Mestre Cício, uma loucura. Pra quem já é mais antigo aqui no podcast, sabe que logo no início dos nossos trabalhos, em 2024, eu também fui campeão do Carnaval. Então, assim, eu estou... Se eu sou bi, a Viradouro também foi, né, no bi recente. Na verdade, a Viradouro foi tetra agora, né, seu quarto campeonato. E rumo aí a milhão, né, que a gente veio para incomodar mesmo. Mas olha, foi muito lindo, foi muito emocionante o desfile. Para quem não sabe, quem caiu de paraquedas aqui, bem-vindo mais uma vez. Eu, além de músico, além de podcaster com a Manu, e com alguns problemas emocionais, eu tenho uma parte da minha vida que é desfilar na Viradouro. Eu desfilo sempre acompanhando o segundo casal de mestre e porta-bandeira. E este ano nós fomos campeões. A escola veio de um período muito difícil no ano passado, porque a vida pessoal do presidente e notícias que saíram na mídia por conta da sua ex-mulher fizeram com que uma parte da milícia digital de fãs dessa ex-mulher atacasse os componentes da escola e confundissem a vida pessoal do presidente com toda uma comunidade. Um pouco do que está acontecendo agora com a Virgínia na Grande Rio, mas em proporções ainda um tanto menores. E aí, isso deixou a comunidade muito abalada. A gente teve um problema no pré-carnaval do ano passado. E aí, além do clima estar meio tenso, as questões normais do próprio desfile que podem haver descontos, e a gente ficou em quarto lugar no ano passado, no pior resultado que a escola teve desde 2017, eu acho. Então agora a gente conseguiu de novo ser campeão, e com um enredo que a gente homenageou o nosso mestre de bateria, que é uma pessoa que está fazendo 70 anos, quase 50, 55 de avenida, e a diferença dessa homenagem para outras não é só o homenageado estar vivo, porque nem Mato Grosso foi homenageado esse ano, por exemplo. Mas é porque também é alguém do samba. Martinho da Vila já foi homenageado há pouco tempo. É porque é alguém do universo do samba, das escolas de samba, mas que ainda está atuante. Ele ainda conduziu a bateria da escola. E foi muito bonita a homenagem. Eu sugiro que todo mundo veja na Globoplay, tá disponível abertamente. Não precisa ter, pelo menos até essa semana estava, você não precisa estar pagando o Globoplay para poder assistir a reprise dos desfiles. Esse episódio está saindo no sábado das campeãs, então se você está ouvindo no sábado ainda, hoje tem desfile. Se você está ouvindo depois, ainda assim também vai ter o desfile das campeãs. E quando eu cheguei, porque assim, eu fui para a quadra da escola, a escola disponibiliza ônibus e leva a gente para Sapucaí, né? É mais fácil por causa do trânsito todo fechado no entorno do Sambódromo. E como eu sou responsável pelos guardiões, eu acompanho os meninos para o setor da maquiagem, depois eles botam as fantasias, eu confiro todas, se está faltando alguma coisa, se tem uma cola para reforçar, e monto eles no joelho, que é onde a gente faz a esquina para entrar na avenida junto com o casal. E uma coisa que me chamou muito a atenção era o clima de paz na escola. Para quem não sabe, o carnaval é feito para dar errado. Para dar errado no sentido de que é uma complexa gestão de muitas pessoas, muitas fantasias. Teve cocô em carro alegórico, né, amigo? Teve um cocô em carro. Não foi na nossa escola, por favor. Não foi. Mas é apenas para dar esse cheirinho de como feito. Como dá problema é o normal. Na série ouro, então, nossa senhora, aí é de tudo. Mas da gente no grupo especial, os problemas são outros. E aí a gente tem que lidar com as questões da montagem da escola, fantasias que tem que ser algumas partes da fantasia, às vezes alguns adereços de costas, alguns costeiros,
eles são entregues na hora, porque a pessoa não tem como levar para Às casa vezes e são levar aquilo muito no ônibus. pesados, a pessoa não aguenta. Desculpa, não. Não, tem escola que é muito pesado, tem escola que foi despontuada esse ano porque a roupa estava tão pesada que o componente não conseguia cantar o samba, porque você fica tão exausto. E aí, esse ano também, na mudança do regulamento, o conforto entrou no quesito fantasias, só que o problema conforto, ele sempre se desmembra em outras coisas. Por exemplo, a fantasia do casal de mestre-sala e porta-bandeira, ela é julgada pelo quesito de mestre-sala e porta-bandeira. Então, ela não é julgada no quesito fantasias. Então, se essa fantasia dá problema pro casal. Se você é um desfilante normal e dá problema na sua roupa, você não consegue cantar. Você perde ponto em fantasia, você também perde ponto em harmonia, porque você não está cantando. Então, assim, as coisas são todas muito imbricadas. E isso é muito divertido de ver, que as escolas vão traçando estratégias para poder ganhar seus campeonatos. Bem, foi um desfile dividido em 3 noites, já é a praxe desde o ano passado, né? Menos escolas. No dia que eu não desfilei, eu assisti. Então, eu só não assisti às escolas do dia que eu desfilei, porque você fica ali envolvido naquelas coisas todas. E o sambódromo é aquela loucura, né? Assim, para ter noção, assim, o sambódromo tem mais ou menos 100 mil pessoas por noite. Isso é mais do que a metade da população. A metade dos municípios do Brasil não tem como população. Então, assim, é uma coisa no sambódromo, fora no resto da cidade. É uma parada muito grande, fora quem assiste pela TV e tudo mais. Assim, é muito gostoso. Tem muita coisa para falar sobre carnaval, mas a gente já começa com algumas outras polêmicas. Eu ainda vou me vangloriar bastante do meu título. Queria agradecer a todo mundo que torceu pela minha escola, que piscou sua cuíca, né? O nosso toque da cuíca. O piscucu foi... Se você está aqui ouvindo este episódio sem ouvir o episódio passado, recomendo que, ao terminar, ouça o episódio número 90, que está um primor. A gente lançou um episódio incrível, mesmo sabendo que possivelmente a audiência seria um pouco mais baixa por questões de carnaval. Então, acabando este episódio, você volta lá. Ele não tem grandes coisas que você precise ouvir na ordem cronológica. Você pode ouvir ele depois desse aqui. Uhum. Mas sim, as cuícas fizeram sucesso. Recebi muitos comentários. Você também, eu imagino. Além daqueles que comentaram diretamente no nosso episódio. Eu queria também começar aqui de novo aquela campanha de que a gente precisa de pelo menos 15 comentários no nosso episódio, porque isso ajuda muito a impulsionar. Como o nosso número ficou um pouco mais baixo por causa do episódio de carnaval, que era esperado, eu preciso que você dê o seu toque da cuíca aqui nos seus comentários, entendeu? Mande beijos carnavalescos para mim, porque eu mereço. Tá entendendo? Com certeza. Então, assim, comemore conosco o título. Se você é do carnaval e ficou em casa, conta pra gente também se você fez em casa, se você viu a mangueira entrar, se você não viu, entendeu? Se você dormiu, o que você fez, né? Se a sua cuíca trabalhou muito, se você esgotou o repertório por aí, como foi, se foi pro retiro, porque tem a galera que curte retiro, não vamos trabalhar com críticas. Tem uma galera, eu acho que tem uma galera que devia fazer retiro mais, porque o problema é que tem muita gente que não está indo pro retiro e está perturbando o carnaval dos outros. Eu sou pela volta do retiro. Eu acho que tem gente que tinha que fazer retiro do planeta. Tinha que ser retirado deste planeta. Ou deste plano. Vamos pra pauta. Pauta carnavalesca. Vamos ver se aqui no tema. Piscucu. Não precisa nem botar áudio. Eu faço áudio aqui, ó. Piscucu. Pode entrar, vai lá. Bom, a gente vai começar então com uma reportagem do jornal O Globo sobre o desespero gerado em determinados grupos por conta das latas de conserva da Acadêmicos de Niterói. Você sabe que às vezes eu entro no Facebook, né, aparece pra mim, até porque para conseguir casa na Itália, estavam falando que Facebook é um país medieval, né, tinha que procurar em grupo de Facebook. E aí... Amiga, mas é o preço que você paga por comer um queijo de qualidade. Não dá para ter as duas coisas, entendeu? Aqui o queijo é ruim, mas você entra em vários sites. Aí entrei no Facebook e que aparecia para mim de sugestão de grupos que eu não estou, mas são abertos, de gente botando uma foto da família e falando, coloca numa latinha para mim. Nos últimos dias apareceu horrores. Mas, enfim, gerou essa questão, né? Além dos questionamentos... Além dos questionamentos na Justiça Eleitoral por parte da oposição, que alega propaganda antecipada, o desfile da Acadêmicos de Niterói, em homenagem ao presidente Lula, gerou uma reação política
tecnicamente, aí podemos falar sobre isso, com potencial, né, impacto em um dos segmentos mais refratários ao petista, que é o evangélico. Eu digo que podemos falar sobre isso e podemos debater, porque muitas das pessoas que eu vi questionando e fazendo post, botando a família em latinha, são pessoas que já não votariam em Lula, não importa o que seja, né? Eu não acho que seja isso que vai fazer a diferença no final da eleição. Até porque é isso, né? Não foi o Lula, foi a escola, enfim, são muitas nuances. Partidos e parlamentares, sobretudo os ligados à bancada evangélica, passaram a explorar nas redes sociais imagens de uma das últimas alas da escola, a Neoconservadores em Conserva, que trazia famílias dentro de latas, algumas com adereço, com referência religiosa. Então, perceba, ninguém falava em evangélicos, ninguém falava em nada, era Neoconservadores em Conserva. A gente sabe as analogias possíveis, além de que quem se veste sua carapuça. Nas redes, representantes da direita criaram fotos de famílias com auxílio de inteligência artificial para ironizar a escola, enquanto outros afirmaram que irão judicializar o caso. Segundo a última pesquisa Genial Quest, divulgada nesse mês, o índice de desaprovação de Lula entre os evangélicos é de 61%, ante 34% que aprovam a gestão, ou seja, isso antes do desfile. No geral, a taxa desfavorável ao governo é de 49% a 45% de favoráveis, né? No programa oficial, a Escola de Niterói descreve que os componentes da ala representam variados grupos que levantam a bandeira do neoconservadorismo. São eles os representantes do agronegócio, na figura de um fazendeiro, uma mulher de classe alta, uma perua, os defensores da ditadura militar e os grupos religiosos evangélicos que, abre aspas, no Congresso formam um bloco conservador, isso é o que está no programa da escola. E aí vem esse maluco aqui, né? Membro da bancada evangélica na Câmara, o deputado Tony de Paula avalia que o Lula pode ter prejudicado a sua tentativa de aproximação com os evangélicos. Segundo o Tony de Paula, que é do MDB do Rio, fica difícil convencer o eleitorado de que o entorno do presidente não sabia das fantasias que atacaram os conservadores, os cristãos e a família. O Tony, que nos últimos tempos tem atuado como um aliado do Lula, né? Ele vem, tá ali, pegou o Lula na mão, eu acho que doeu um pouco nele nesse sentido, assim, já é um trabalho árduo, já é uma galera que não vai votar. Eu acho que ele queria ser musa. Eu acho que ele queria ser musa. Já dificultou mais meu trabalho. E aí ele mesmo fez o rebrand, né? E aí ele falou quantos eleitores dele que são conservadores, cristãos, que ele assustou se associando à escola de samba. Eles atacaram tudo aquilo que boa parte do povo brasileiro acredita como coisas fundamentais. O quê? O agronegócio, a mulher de classe alta, os defensores da ditadura e os grupos religiosos evangélicos? Porque, para mim, nada disso é fundamental. E ele continua, foi um desastre total. Esse movimento provocado pela arrogância do PT ultrapassa a bolha bolsonarista. Isso é ruim para a igreja, porque voltam a endeusar a família Bolsonaro como se fossem enviados de Deus e demoniza-se Lula como se ele fosse um representante do capeta na Terra. Gente, eu não consigo visualizar como que uma aula de uma escola de samba pode fazer tudo isso, né? Assim, você pode, claro, ela faz tudo isso provavelmente com o quê? Redes sociais, plataformas digitais, desinformação, mas assim, a ala, enfim. Damares Alves meteu abre aspas, quero manifestar meu repúdio e indignação a uma das alas que ridiculariza a igreja evangélica e o agronegócio. Usar verba pública para ridicularizar a igreja evangélica é inadmissível. Interessante, né? Porque tem esse discurso de que o Lula botou dinheiro, né? Que não foi, a gente sabe. Nas redes, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que o desfile expôs, abre aspas, a fé cristã ao escárnio, como se precisasse de desfile para isso, e que a laicidade não autoriza zombaria e humilhação, além de cobrar um posicionamento da Frente Parlamentar Evangélica. Logo depois, o presidente da bancada, deputado federal Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, definiu a fantasia como inadmissível e alegou que o desfile tratou os conservadores como inimigos. E tem mais uma lista de gente falando da bancada evangélica, conservadora, jabá, que eu não vou botar aqui nesse programa, porque esse programa é de bons costumes, algumas pessoas não merecem participar desta plataforma. Procurada para se manifestar sobre as críticas nessa reportagem do Jornal Globo, a escola não respondeu. Depois do desfile, publicou uma nota afirmando que durante todo o processo carnavalesco, a nossa agremiação foi perseguida, sofremos ataques políticos e enfrentamos setores conservadores. Pode falar. Vou começar de trás para frente. Tá? Eu estava lá, eu assisti o desfile no setor 10. Então, não é a imagem que passou na TV. Eu vi da comissão de frente até o último componente passando na avenida.
acho que tem um problema sério de que conservadores se acham um grupo homogêneo e os conservadores não são um grupo homogêneo, eles são características de certos grupos sociais. Você pode ter uma pessoa que é conservadora, porque se você for perguntar para determinados homens, sei lá, no Nordeste, onde Lula tem uma grande aprovação, ele acha que um filho viado tem que apanhar. Ele acha que a igreja tem que estar acima de tudo, mas esse cara vai votar no Lula. Então, assim, porque é uma mania de achar que só tem conservador no Sul e que todo mundo que está no Nordeste necessariamente fosse progressista, e que não é assim. Porque voto para presidente não significa muita coisa em relação à postura pessoal das pessoas. Primeiro, já tem esse erro. Segundo, que o desfile conseguiu o que ele queria, que é chamar atenção. A escola que sobe do grupo de acesso, ela praticamente já está afadada a cair no outro ano. Por quê? Porque a série abaixo dela, que é a série Ouro, ainda não tem uma infraestrutura como tem o grupo especial, que é a Cidade do Samba, que é um grande bunker para você poder desenvolver o seu carnaval. Isso não acontece na série Ouro. A escola que sobe, ela ainda tem que ocupar um barracão na Cidade do Samba que tem que ser desocupado pela escola que está saindo, a escola que foi rebaixada. Então vamos supor, hoje é sábado das campeãs, que vocês estão ouvindo a gente. A Viradouro já começa o carnaval do ano que vem, na segunda-feira agora desmontando o carro se ela quiser. Entende? A escola que vai subir tem que esperar a outra desocupar o barracão para depois ela ocupar. E isso aí vai em 2 meses. Ela já começa com 2 meses de atraso. E aí, para ela fazer carros alegóricos, são muito mais carros do que no grupo de acesso. Aí tem que arrumar chassi desses carros, tem que comprar, mandar fazer, alugar. Aí você tem que agora aumentar a quantidade de pessoas da sua escola quando vai desfilar, porque o tamanho da agremiação quando desfila no grupo especial e o tempo é muito maior. Então, assim, é meio que praticamente um consenso de que ainda não temos condições suficientes para que as duas ligas ficassem um pouco mais próximas. É como se a gente tivesse um campeonato brasileiro que ainda é bastante assim, de que quem sobe da Série B raramente permanece na Série A por muito tempo. É mais fácil quando é um grupo, um time consagrado que acaba descendo, logo depois retorna, Fluminense, Vasco, Botafogo e tudo mais. Então, o que acontece é que a escola precisava chamar para si o holofote do pré-carnaval, porque aquele velho ditado do cair atirando. Acho que a escola fez uma escolha equivocada de enredo para o ano. Acho que a escola fez uma leitura errada do enredo. Eu acho que foi o ano, mas também, assim, é o ano que subiram, né, amigo? É o ano que tinham. Então, assim... É o ano que tinham, mas, assim, há uma grande chance de Lula ser reeleito. Há uma grande chance de Lula poder ser homenageado em qualquer momento da vida. Entendeu? Porque ele goste ou não, o maior político eleito para presidente na história da República. Não é sobre gostar. É a única pessoa que foi presidente 3 vezes. Se for 4 vezes, já ultrapassou o Getúlio no poder, sem contar que o Getúlio teve uma época que não era eleito democraticamente. Então, não tem como separar ele da história do Brasil, goste você ou não. Agora, acho que a leitura do desfile, a forma como se apresentou o desfile, também foi uma forma equivocada. E eu nem estou falando sobre necessariamente a lata das famílias conservadoras. Porque a gente pode falar no final, se você trabalha um enredo contado de forma cronológica, de quando Lula nasce em Garanhuns até a sua última chegada, a mais recente chegada à presidência da República, você vai passar por muitas coisas. E tinham muitos buracos nesse enredo. A comissão de frente resolveu fazer um recorte de quando o Lula passa a faixa para Dilma, Dilma é empichada, Temer, Lula preso, Temer passa a faixa para Bolsonaro, Lula retoma o poder. Eu acho que isso é um recorte muito pequeno do que é toda a trajetória dele. E eu preferia, se eu estou falando de uma leitura de enredo cronológica, que fosse da infância até ele chegar em São Paulo, ou depois que ele chega nos movimentos sindicalistas, e aí a história vai correndo ao longo. É porque, assim, quando a gente pensa naquele gráfico de barra, sabe? Bolsonaro e os conservadores são o final daquela fatia dentro da trajetória do Lula. Sim. E aí eu acho que é pegar uma fatia muito pequena e dar a ela muita importância que ela não merece. Essas pessoas não merecem essa leitura no enredo. E eu acho que tem outros problemas. Por exemplo, o Lula conseguiu uma coisa muito interessante, que é ter quem foi seu grande opositor como vice. A aliança com Geraldo Alckmin diz muito sobre como essa vitória foi feita, goste ou não, como isso foi costurado. Acho que também, não vi de forma clara no enredo
pode ter ficado em alguma fantasia pequena no caminho. Fala sobre Lula sindicalista, fala de Lula presidente, mas não fala de Marisa Letícia, que é uma pessoa importante na trajetória do presidente, que foi a primeira a Juliana dama, Baroni que fez ele, né? Saiu ela com o Paulo Vieira, ela era Marisa Letícia e ele o Lula. Mas eu não vi o desfile, né? Eu sei que ela estava representando assim, agora. Realmente é uma figura muito importante para a história do PT, né? Ela que fez a primeira bandeira do PT e tal. E aí, eu vi o Paulo Vieira, eu a vi lá no desfile, mas não dava para fazer uma leitura óbvia que eram eles. Sim, sabe? Sim, assim? Então, e no chão, eu acho que ela merecia estar em algum momento em algum carro. Sabe? Ou num estandarte, num pé de passagem, alguma coisa assim. Então, eu acho, ao mesmo tempo, que também falta a figura da Janja, visto que ela é a atual primeira-dama e está falando e quando ele venceu o Bolsonaro, ele já estava casado com ela de novo. Então, eu acho que esses problemas de leitura do enredo, desse buraco, foi um enredo que eu acho que foi escolhido para fazer uma homenagem, mas que depois se perdeu numa lacração desnecessária, sabe? Sim. E aí eu também acho que foi um erro do PT, um erro da assessoria do presidente, de deixar esse enredo acontecer. Eu teria batido o pé e não teria deixado. É o que a gente fala, falta o departamento do vai da merda. Acho que isso é tão... eu acho que é tão... nesse ano... Eu fiquei pensando muito nisso. Falei, gente, tudo bem, você pode encontrar diversas brechas na lei eleitoral, eu não conheço, pode ter brechas e tal. Mas, assim, eticamente falando, não me parece ético você fazer esse desfile nesse ano, sabe? Mesmo sem pensar nisso, mesmo sem pensar na merda, tô pensando só no ético. E ainda pode dar, eu acho que não vai dar merda, mas poderia dar e pode dar, porque quando foi para o TSE, o que o TSE decidiu é que não vai fazer censura, porque foi para o TSE antes do desfile. A gente aqui não censura. Se acontecer alguma coisa, vocês voltem com o que aconteceu no desfile, e aí a gente vê ou não. Então, isso pode voltar ainda para o TSE. Eu acho que não vai se configurar crime eleitoral por questões de não foi pedido voto, sabe? Só que a legislação eleitoral ela é 100% ética e fluide, né? Mas, para você provar que é o abuso de poder eleitoral econômico, tem que provar a ingerência do presidente e do seu chefe de campanha na escolha e na construção do enredo. Então, achar que, igual a Damares, que o PT sabia das fantasias, meu amor, eu que desfilo na Viradouro, não sei quais serão as fantasias da escola. Eu mal sei a fantasia da minha aula. O segredo faz parte da estratégia do carnaval. Não se esqueçam que carnaval de avenida é um campeonato. Então, assim, acho que são muitos pequenos problemas. Acho que, assim, não ter escolhido botar a cara do boneco do Bolsonaro na comissão de frente que tinham rostos humanoides, né? Cabeças grandes encaixadas nos corpos. E colocar um palhaço é incrível, porque todo mundo entende que é ele, mas não está citando explicitamente, embora pelo funcionamento da comissão você sabia que era, e mostra como essa direita também cai nas suas armadilhas, e isso pode ser bem utilizado ao longo do processo eleitoral. Porque eles mordem muito a isca, amiga, mas assim, mordem muito. E para encerrar, antes da gente ir para a próxima pauta dentro do carnaval ainda, é que as pessoas ficam nessa coisa de falar da família conservadora e começaram a desenterrar no Twitter um monte de foto do Flávio Bolsonaro no camarote da Sapucaí nos últimos anos. O maior patrocinador das escolas de samba deste ano foi o governo do estado na figura do senhor Cláudio Castro, que também deu um monte de dinheiro para evangélicos fazerem outras manifestações culturais. Então, teve o caso do camarote do Banco Master, que custou milhões, e teve o Arthur Duval, aquela galera que, assim, acho que nem pagava, e quem queria pagar ingresso era caríssimo, porque era um camarote feito para fazer lobby na Sapucaí, porque você está com menos chance de ter gravação, holofote, aquela coisa. Então, assim, acho que um grande equívoco terem escolhido. Acho que poderia ter sido uma homenagem muito melhor para a figura do presidente, e o que acaba acontecendo é que, mesmo que Lula não seja reeleito, muito dificilmente viabiliza uma outra homenagem à altura do presidente com ele em vida, porque ele é um homem com 80 anos. Então, assim, a distância, né, temporal para que isso seja feito, de pelo menos, sei lá, 10, 15 anos, para todo mundo esquecer esse enredo como foi feito,
muito provavelmente Lula não vai estar aqui, se tiver, não está em condições de poder aproveitar isso. Então, assim, acho que é ruim para a história das escolas, acho que é ruim politicamente, acho que é ruim para a imagem do presidente, fosse o presidente de direita, fosse o presidente de esquerda. Então, para mim, esse enredo é uma série de equívocos. E aí, o antes de Niterói você ficou ir nas pra duas próxima... pontas da tabela, né? Niterói Ganhou e caiu. fechou. Eu Abriu falei e pra fechou. Clara, Niterói no topo e ela é no final também. Mas antes de você passar para a próxima pauta, eu acho só importante enfatizar algo que eu acho que nosso público já sabe, né? Mas é que, obviamente, apareceu nas redes sociais o KKK, ninguém mandou lacrar, a escola que falou do Lula caiu. A escola não caiu porque falou do Lula. A escola caiu por causa de todos os equívocos e problemas que o Eric apontou aqui. E realmente, assim... E a qualidade não só os equívocos de enredo que o Eric apontou, como a qualidade em si do desfile, que fica abaixo exatamente por conta do que o Eric falou de infraestrutura e tal, de demora. Então você via uma qualidade mais baixa nas fantasias. Eu não entendo nada, tá, gente? Eu não entendo absolutamente nada. Eu nem assisto desfile, eu vejo cortes. Eu não é realmente assim, escuto o Eric quietinho aqui. Mas um mínimo de senso estético. Você olha e vê que existe uma qualidade mais baixa e tal. Você olha dos cortes que eu fui vendo, eu falei, gente, eu acho que é isso, vai cair. Tá difícil para eles, né? Tá difícil para eles, mas não enquanto enredo, porque se fosse por mim, até para evitar que falassem, mas não é assim. E obviamente você vê, a escola que falou do Lula caiu. Não, gente, não é isso. Entendeu? Não a escola que ganhou não a fez série... um bom desfile. A escola, assim como a gente teve ano passado a UPM que subiu e caiu com o enredo sobre uma babalorixá. A gente teve no ano anterior o Império Serrano com o enredo sobre o Arlindo Cruz, que caiu. Então, assim, a gente, esse ano já saiu o resultado da série Ouro e a gente brinca que se tem uma coisa que a gente tem certeza pro próximo carnaval, é que quando a gente sabe quem subiu, a gente sabe que é ela que vai descer. E a escola que subiu pro ano que vem estar no grupo especial é a União de Maricá, né, que é uma escola patrocinada pela Prefeitura de Maricá em alguma medida, também com esses incentivos do governo do estado, né, da verba da Embratur, que sempre tem. Só que é uma escola que, é aquilo que eu falei, já larga atrás para poder subir. É uma escola que dividia profissionais da série do grupo especial nos seus barracões. Esses profissionais vão para uma escola emergente e vão querer se firmar nas escolas que eles já estavam no grupo especial, correndo o risco de fazer um carnaval que é meio voo de galinha, sabe? Então, para a escola poder ter condição de ficar, ela vai ter que gastar muito mais. E aí isso também vai envolver, nos próximos meses, o poder da Prefeitura de Maricá, do Quaquá, de captar dinheiro para fazer um carnaval à altura. A União de Maricá é uma escola de 10 anos, e tem uma coisa interessante de pensar que o que está se formando de carnaval em Maricá é muito interessante, porque muitas pessoas se mudaram para Maricá para sair da violência do Rio de Janeiro. Então, muitas pessoas ficaram órfãs das suas escolas de samba. Então, ela é uma escola de samba, em grande parte, de pessoas em diáspora, que saíram dos seus municípios e que carregam essa identidade de sambista, e então vai se criar uma comunidade em torno dessa agremiação. E também com as pessoas de Maricá que gostariam de desfilar, mas por morarem a quilômetros da cidade do Rio de Niterói para desfilar e ficavam mais apertados para poder ir. Também vai ser divertido de assistir. Ainda não temos o resultado da série Prata e Bronze, que é onde tem 45 mil escolas, inclusive a escola da minha mãe, infelizmente, daqui de Niterói, o Acadêmicos do Cubango, está lá. Então vamos ver se o CU vai subir, o Cubango, e trago informações no episódio da semana que vem. Outra notícia aqui envolvendo mulheres, fruta e o carnaval, que a gente sempre gosta de trazer. Suelen Cury é a mulher pera, que poderia ser mulher curry, né? Suelen Cury poderia ser mulher curry. Suelen Curry. Botava só mais um R. Ela utilizou suas redes sociais para expressar sua frustração ao ser impedida de desfilar pela Mocidade Unida da Moca, no Anhembi. A influenciadora explicou que, por não ter gostado do figurino original, decidiu usar uma opção própria ao chegar ao sambódromo. A mudança não foi aceita pela diretoria da escola, que vetou sua participação do tão esperado desfile. Visualmente abalada, Suelen afirmou estar muito chateada e prometeu expor os detalhes do ocorrido. No vídeo, ela fala: "Cheguei aqui, vim com outra fantasia porque a minha era horrível.
Eu não tinha gostado, cheguei uma hora antes e não estão querendo me deixar subir. Não estou entendendo, vou ter que divulgar porque estou muito chateado. São 22 horas, a escola entra às 23. Gente, eu não sei onde está minha fantasia, não sei de nada. Eu tô tremendo, nunca passei por isso, fui muito desrespeitada, que absurdo. Paguei por esta fantasia e agora não querem me deixar subir. Na sequência, a Sueli mostrou a fantasia que comprou no valor de R$ 2.200 e que a recebeu. E a que recebeu. Essa era a fantasia que eles queriam que eu usasse, me venderam uma fantasia completamente diferente do croquis. Em meio à confusão e clima tenso, a escola ofereceu uma segunda opção, desfilar em outro carro. Estão querendo me colocar nesse carro aqui, em um carro em que eu não vou nem aparecer. Minha volta para o carnaval, eu nem imaginei que isso fosse acontecer. Assim, vamos lá, R$ 2.200 é o preço de uma fantasia comercial. Algumas escolas ainda têm fantasia comercial. Aí a Mona não só comprou, como levou outra. Sabe? E aí, a escola descontou. Era bem diferente mesmo. O croquis do que ela recebeu era bem diferente, coitada. Pra quem não sabe, a escola de samba não é bagunça. Os jurados recebem um caderno desta grossura, que vocês não estão vendo, mas é de uma enorme grossura, que diz respeito sobre... Ele descreve todo o carnaval. A comissão de frente vai fazer isso, isso, isso. A roupa da porta-bandeira é assim. A roupa... Aí tem o croquis do carro, o croquis das fantasias, que podem sofrer algumas alterações, mas você não vai chegar lá... Assim, sua fantasia é uma bola de bilhar branca. Você não vai chegar lá com um cubo mágico colorido no lugar da bola de bilhar. Você tá entendendo? Pode ter, às vezes, assim, um acabamento diferente. Então, assim, o que você tá dizendo é que a fantasia que ela recebeu, pelo que eu vi nas fotos, era bem diferente. Era diferente do croquis, mas no sentido de qualidade, mudava uma outra cor, deixava ela mais tapada, tinha uma qualidade inferior, parecia e tal. Mas seguia o conceito. Então, a escola provavelmente perderia algum ponto por causa dessa qualidade. Mas se ela fosse com a fantasia que ela trouxe, ela sairia completamente do conceito da escola. Então, aí que ia foder com a escola de vez. Desculpa meu palavreado. As escolas fazem um processo muito legal chamado teste de fantasia. Protótipo. Então, o carnavalesco desenha, ou o carnavalesco ou figurinista desenha, aquilo é aprovado e vai para o setor de teste. Se fizer como está aqui, essa volumetria fica muito pesada. Ou, para fazer assim, vai custar o material mais alto. Aí, ou conseguiu fazer. Depois que faz, eles vão orçar. Essa fantasia são para 40 pessoas, vai usar X quilos de pluma, X de cola, não sei o que, para saber o custo. E aí vai fazer isso com a escola inteira para poder ver se isso cabe no orçamento da escola. Não é assim, faz a fantasia que quiser. E aí, a dela provavelmente entra naquelas composições do carro, todas as pessoas do carro. Às vezes acontece de entre a frase de croquis, o orçamento e a fase da execução, determinado material não está mais disponível nos seus fornecedores. Sei lá, usava 4 penas de fazão albino. Não teve pena de fazão albino o suficiente. Tem uma outra pena que a gente pode pintar de branco e remeter. Então não vai ter o mesmo efeito do fazão albino, mas vai estar lá cumprindo a função dele. Então pode ter essas diferenças, esses ajustes são normais, por questões também dos fornecedores. Só que aí, o caso dela, assim, quando ela falou da fantasia, eu achei que fosse uma roupa de musa caríssima. Só que não. É uma roupa de R$ 2.200. Gente, qualquer fantasia de escola de samba custa R$ 2.200. O que acontece hoje é que a maioria das escolas quase não vende mais. A maioria hoje dá para a sua comunidade. E aí o que é importante fazer? Para você desfilar no outro ano, você tem que devolver a fantasia. Que o material é desmontado e aproveitado, as penas são tingidas, isso vai virar coisas em outras roupas no outro ano. Coisas em outras roupas no outro ano. É uma coisa de upcycling, né? Enfim, achei um mico o que ela fez. Um mico. E, assim... Ela poderia ter se esforçado mais, ter ido no barracão, ter falado com as pessoas. Se ela precisava tanto do uso do carnaval para sua autopromoção, ela tinha que acompanhar um pouco mais de perto isso também. Né? Então ela gastou dinheiro 2 vezes. E tem gente que está disposto a gastar muito dinheiro para poder curtir o carnaval, né, Manu? Gente. Eu nem achei que era tanto dinheiro, eu achei super que valia a pena. Olha só, presta atenção. 2 homens foram presos em Aparecida de Goiânia, suspeitos de vender atestados médicos falsos para pessoas que quisessem curtir o carnaval. Os suspeitos, de 18 e 30 anos, tentavam impulsionar as vendas no feriado carnavalesco. Então, assim, acho que é o que eles já fazem, mas tentaram fazer em um combo carnaval, né? Fazer aquela
fazer uma promoção. Eles foram detidos pela Polícia Militar no bairro Independência Mansões após denúncias à corporação. O valor aumentava de acordo com os dias de afastamento. Então, eles cobravam R$50 para atestado de um dia, R$80 pelo dobro do tempo. Então, assim, você vê que tinha uma promoção, não dobrasse. Um dia, R$50. 2 dias não é R$100, é 80. Ele já fazia para você uma ajuda. Porque já é o mesmo papel, tu já economiza o papel e a caneta, só mais um pouquinho várias coisas. A dupla usava o registro ativo de médicos goianos registrados no CRM. Com os dois, os agentes apreenderam 25 carimbos, 11 blocos em branco e formulários já preenchidos com nomes de diversas pessoas. As negociações aconteciam pelo WhatsApp. Eles pediam as transferências bancárias aos clientes e enviavam a foto do atestado fraudulento pelo aplicativo de mensagens na sequência, segundo a polícia. O CLT, né? Ele vai tentando de tudo. Mas assim, às vezes a gente fica falando que a pessoa queria um atestado para pular carnaval, às vezes a pessoa só queria pular na pica do marido. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa só quer ter um tempo para ficar em casa, ela não quer nem estar aí na zoeira. Ela só quer ter um tempo para dormir. Pô, eu fiquei chateado. O mercado aqui de Niterói, que é uma cidade que tem carnaval, que está do lado do Rio de Janeiro, o Presunic abriu todos os dias. Segunda-feira de carnaval fechou 10 da noite. Não valeria R$50 para pular um carnaval horas. Sabe? As meninas não tiveram, não dá tempo nem de ir num bloquinho e voltar com glitter. Então, assim, eu acho triste. E eu vou falar aqui, não sou a favor da falsificação de documentos. Mas eu entendo quem fez isso. Não estou dizendo que eu vou... Eu não faria, inclusive porque sou cagona. Mas, assim... Eu não faria porque se eu fosse pro carnaval, não ia ter televisão, mas ia aparecer um repórter na minha cara no dia que eu tivesse fazendo isso. Exatamente. Eu sou essa pessoa. É isso. Olha, quando eu era adolescente, que eu estudava aqui em Niterói, na Memorável Saquarema, eu nunca fiz nada fora do script que eu falava que ia fazer. Porque eu falava assim, se eu for para um caminho diferente, o ônibus que eu estou vai ser um ônibus que vai quebrar e passar na Globo. Eu tenho certeza que se eu for fazer alguma coisa... Hoje em dia tem celular, em algum momento vai acontecer alguma coisa, alguém vai pegar a câmera de filmar. Garota, semana passada, antes do carnaval, eu estava indo trabalhar no projeto de manhã cedo, estava no ponto de ônibus. Meu pai, em Saquarema, 70 quilômetros daqui, me mandou uma foto minha no ponto de ônibus. Eu falei, o que é isso aí? Ele falou assim, um conhecido meu de Saquarema que faz Uber, viu você no ponto, tirou foto e mandou pra mim. Eu falei, mas você percebe, não dá, gente, não dá pra fazer nada de errado. Se não for pela ética pessoal, você não faça pela vergonha, porque vão descobrir. Gente, não, sem condições. Agora aqui a última pauta, aqui também fala sobre ética, e essa pauta é uma pauta interessante, de que de sexta-feira a terça-feira de carnaval, foram distribuídos na cidade do Rio de Janeiro 30 mil preservativos internos e externos, 40 mil unidades de gel lubrificante, você vê que são 10 a mais, né? Às vezes usa mais do pacote, o eBay e tal. E 5 mil ventarolas com QR Code. Ventarolas é aquele leque de papelzinho. Sabe aquele leque de papel? Isso, sim. Que tinha um QR Code informativo que direcionava o público para conteúdo sobre prevenção, testagem e cuidados com a saúde. Segundo o estilista Carlos Tufveson, coordenador de ações de prevenção em saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro, os dados mais recentes sobre os casos de HIV e AIDS no Rio são animadores. Os dados, não os casos, perdão, eu li errado. Os dados mais recentes são animadores. Pelas suas contas, no ano passado houve uma queda de quase 30% no número de pessoas infectadas pelo HIV. Neste período também ocorreu um aumento de 50% nos cadastros para receber a PrEP, a medicação que previne a infecção pelo HIV. E eu já tinha falado aqui, eu não sei se eu falei aqui, mas eu já falei no off com a Manu, que eu sinto muita falta quando quando chegava, passava o Réveillon, que começava a ter as vinhetas da Globeleza, sempre tinha vinheta do Ministério da Saúde sobre o uso de camisinha. E ainda acho que é pouca. Acho que o Ministério da Saúde deveria trabalhar um pouco mais. Lá no Sambódromo, você via ações, você ia no banheiro do Sambódromo, tinha uma torre, sabe aquelas torres que você tira copo? Tinha daquelas que você tirava camisinha e que tirava gel lubrificante, inclusive camisinha texturizada, tá? Tinha camisinha texturizada. E aí, assim, acho que é isso mesmo, tem que ter em todos os lugares, tinha do banheiro masculino, tinha do banheiro feminino, quer dizer,
Imagina, pelo que eu vi, né? Porque eu passei na porta, a pia fica de frente para a porta, dava para ver o banheiro feminino, não estava lá nos rincões do banheiro. E é importante, ainda acho que falta melhorar um pouco mais. No início dos desfiles da escola de samba, passou nesses dias todos um bloco de funcionários do Rio cantando um samba sobre uma campanha enorme de assédio, não é não, respeite o corpo das pessoas, fizeram um samba que era tipo um pagodinho, aí passaram com faixa na Sapucaí inteira antes da abertura dos desfiles, que é importante. A gente fala, carnaval é uma data de muito assédio, historicamente. As pessoas acham que festa significa open corpus, e não é assim, o corpo só tá open se a pessoa deixar, né? Então, da pessoa não deixar, a favor, não tumultuar. Então, acho que é importante a gente ter essas campanhas, e ainda tem que ter mais, né? A gente está conseguindo avançar bastante nos últimos anos nas conversas sobre assédio, em campanhas e feminicídio também. A gente tem que começar a ter mais ações desse tipo. Acho que também falta ainda, aí falando em políticas públicas maiores, não sei se o que você acha, de também ter algumas dessas coisas dentro das escolas, terem cartilhas entregues nas escolas, nos ensaios, assim, as escolas também podem começar a ter um melhor engajamento nisso, e aí eu acho que as secretarias dos direitos humanos, da promoção social, tem que começar também a fazer essas parcerias, porque visto que essas escolas recebem verba pública, né, o manual de condutas de boas maneiras para a população LGBT, para como lidar, manual de crise em caso de uma pessoa que assedia outra dentro da quadra, criar um protocolo, criar uma normativa, acho que isso é importante para criar um ambiente seguro para os frequentadores, né? Uhum. Não, total, super concordo. Você falou escolas, eu já pensei que a cabeça da pessoa que não é do carnaval, já pensei em crianças nas escolas, já aprendendo primeira série, segunda série. E aí eu falei, mas na minha época tinha, mas no caso tem, né, hoje em dia, mas é tudo cheio de dedos e cheio de problema para falar, você não pode. Eu fico, mas deve ser difícil ser professor hoje em dia. Amigo, eu tava na sétima série. Eu estava na 7ª série e teve uma palestra sobre HIV, sobre IST, que na época era DST, botaram a xereca cheia de verruga no telão, Aí mona. você faz isso hoje em dia, você está ou traumatizando a criança, ou incitando a criança. Tem gente que não dá vacina do HPV. Pra traumatizar mesmo. Mas, amiga, às vezes é para traumatizar mesmo. Vacina de HPV, porque a vacina do HPV, ela, obviamente, né, assim, obviamente... Estou aqui falando por alto, né, do que eu já li. Vai funcionar em qualquer idade que você tomar, mas ela vai ter mais eficácia antes da pessoa ter tido contato com qualquer tipo dos vírus ali que ela combate. Da cepa, né, que ela protege. Isso. E aí, o ideal é você dar a partir dos 9 anos e tal, porque sim, você sabe que tem desde adolescentes, crianças e adolescentes que começam a vida sexual muito novos, como crianças e adolescentes que são abusados. Então, dá a vacina desde muito novo. Tem muito pai e mãe que não dá, porque você está querendo incentivar meu filho a transar. Meu filho vai achar que agora pode transar. Mona, quando seu filho quiser transar, ele vai transar. Mas esse nem era o assunto. E umas crianças que os pais nem olham, que vê no celular, sabe? Aí tem criança aí mandando nude no Roblox. Entendeu? Pelo amor de Deus. Enfim, gente, segue daí. Não, segue daí não, que agora é você, com o terceiro segredo. O terceiro segredo da fofoca. No terceiro segredo de hoje, nos nossos apanhados históricos, contar um pouquinho da história dos blocos de carnaval, né? De onde saiu esse conceito, né? Que hoje em dia tem cada vez mais, tem mega bloco, tem uma cacetada de coisa, mas de onde surgiu, né? Então, o Globo fez, né, essa reportagem, mostra aqui, né, entrevistou também historiadores e tal, que tem registros de povo na rua brincando carnaval desde os tempos do Império, mas ninguém nunca chegou a um marco preciso de quando tudo começou, né, de quando pessoas se juntaram nas ruas para pular carnaval. Já o uso do termo bloco para se referir a esses grupos tem data, endereço e origem conhecidos, foi há 120 anos, no Engenho de Dentro, e a política foi o plano de fundo. O caso é que, na eleição presidencial de 1906, o candidato Afonso Pena foi eleito com quase 98% dos votos em jogo na época. A gente sabe que não era todo mundo que votava, mas entre quem votava, 98% votou em Afonso Pena, então era um cara assim muito popular, né? E a coligação que garantiu isso se chamava o Bloco.
E aí tudo virou bloco. Então surgiu bloco literário, bloco esportivo e bloco carnavalesco. Tem um pouco disso. E a informação está no livro Os Blocos do Carnaval Carioca, o que são, o que dizem que são, o que podem ser e o que não são mais, pois já foram, do pesquisador e professor Tiago Ribeiro. E aí, quando o Tiago saiu em busca da origem dos blocos, ele encontrou na edição de 18 de dezembro de 1906 do Jornal do Brasil o primeiro registro no contexto do carnaval. Era uma referência ao recém-fundado Bloco dos Trepadores, surgido no Engenho de Dentro, né? E é um fenômeno que não ficou restrito ao Rio. No ano seguinte já tem notícia do Bloco Carnavalesco de São José, no Recife. Por aqui surgiu em 1908 o Bloco dos Democráticos de Cascadura, em 1909 o Bloco Democrata de Botafogo. Você vê que tem ainda uma coisa do democrata, são várias camadas, né? E aí não parou mais, aí com o tempo foram surgindo também os cordões, os ranchos, grandes e pequenas sociedades, né? Diversas outras. Tudo isso foi virando, com o tempo, tudo isso foi sucumbindo e virando bloco, mas cada um do seu jeito, né? E aí ele fala que entre 1906 e 1910 ele encontrou só 5 blocos e o formato deles não lembram muitos de hoje. Era mais parecido com o que eram as sociedades da época. Já a partir da década de 1910, os blocos passam a ter essa diversidade enorme de formato, mais parecida com o que é hoje. E eles discutiam, assim como muita gente discute hoje, discutiam antigamente o que é o que não é bloco, né? E naquela época o samba ainda não era o gênero musical que chamava mais a atenção do carnaval e dos blocos. Tinha blocos ao som de castanholas, boleros, mazurcas, tangos. Tinha até o bloco dos acadêmicos. Isso aqui é muito bom, por favor. O bloco dos acadêmicos poetas, que não cantava nem dançava, mas declamava poesia. Saía pela... Isso aí, para mim, deve ser... Eu acho que isso aí ainda existe ali em Laranjeiras, aquela esquerda vegana cirandeira. Se duvidar, tem. Eles devem ficar fazendo uma ode ao períneo. O que ele fala, o Tiago, é que o bloco surge primeiro como um termo ligado a essa questão política e depois vai se definindo, né? E aí ele fala, o que a gente chama de bloco tem múltiplas dimensões. Tem o bloco de embalo, os chamados blocos de sujos, que hoje em dia não usa mais, né? Que é um pouco... errado, né, falar essas coisas. Tinha tradição no Rio de bloco de enredo, lá na década de 20 tinha os blocos de arenga, que era uma galera que gostava mais de brigar, se juntava para brigar, né, então é basicamente essa história de como surgiu e de como eles vão se adaptando e são uma esponja da sociedade. Então, nos anos 20 e 30, tinha blocos de concurso se aproximando dos ranchos. Nos anos 40 e 50, os blocos das repartições se assemelhando às grandes sociedades. Tem bloco que virou escola de samba. E hoje em dia tem bloco que absorve a estética de festa, DJ, fanfarra, sempre muito atento à moda, à música, a questões sociais, à política. Que é mais que temos aqui? E fala, né, da expansão do bloco nos dias que salta aos olhos, aí o informe atual. Esse ano foram oficialmente chancelados pela Rio Tour 459 cortejos. A expectativa, não sei quais foram os resultados finais, mas a expectativa era que tivesse 6.800.000 pessoas nas ruas curtindo esses blocos, que vão variando de tamanho, e a reportagem traz também as preocupações, né, extras, então, que a gente já falou aqui no programa também, né, que esse é o Rodrigo Rezende, coordenador da Liga do Zé Pereira, que fala que antigamente tem blocos que antigamente desfilavam com 200 pessoas, hoje em dia tem 50.000. Então você tem que pensar num ótimo equipamento de som, mas também um monte de banheiro químico, em pensar em como não destruir a cidade, em como fazer ordenamento de trânsito, né? Ele trata tudo isso. Ele concorda com o carnaval espontâneo de blocos não autorizados e acha que é possível fazer isso sem acabar com a cidade, mas alerta para essa necessidade de ordenamento que a gente já tinha falado. Mas, enfim, essa é a história dos blocos de carnaval, que começa na política, você veja. Não, você vê que está tudo interligado, né? Sempre teve carnaval e política sempre foram uma festa. Política é uma festa, eles sambam na nossa cara. Suruba, Eles sambam na nossa cara, desde sempre. Enfim, agora eu trouxe um Ressuscitando Gostoso. Solta a vinheta. Vamos. Ressuscitando Fofocas.
Ainda falando sobre o Carnaval do Rio, trago um recorde recente que não está no livro que nós lemos tradicionalmente aqui neste episódio, nesse programa, nesse quadro. O que acontece? A abertura do Rio Capital Carnaval Fan Fest, olha o nome, Rio Capital do Carnaval Fan Fest. Essa abertura entrou para o livro dos recordes. Na terça-feira, 20 de janeiro, na praia de Copacabana, o festival montou uma super bateria com 1.243 ritmistas, representantes de todas as escolas do grupo especial, e cravou o título de maior bateria do mundo, reconhecido pelo Guinness Book. Segundo as informações, né, desse caso, foram trazidas pela TV Globo. Os ritmistas tocaram juntos sob o comando dos mestres de bateria, com participação de Neguinho da Beija-Flor, que puxou sambas enredos históricos. Para validar o recorde, a super bateria precisava tocar por pelo menos 5 minutos sem pausa, o que foi cumprido. A organização recebeu o certificado do Guinness, que enviou uma juíza ao local. O recorde anterior, segundo o evento, era de 2019, quando 1.010 ritmistas da organização Batucada Abençoada de São Paulo haviam registrado a marca. E aí eu fiquei pensando muito se a organização Batucada Abençoada era uma bateria gospel. Faltou esta informação no texto. Meu Deus. Porque com este nome, Organização Batucada... Pois é, né? Assim, a bateria era muito grande, mas a cuíca da André Surak não estava lá. Então, a maior cuíca do mundo, ainda não temos a informação. Assim, eu achei muito doido, porque se estourasse uma bomba lá, ia acabar as baterias das escolas. Acabou. De samba, né? Entendi. Era um evento de alta periculosidade. Tinha que ter um esquema de segurança fortíssimo, entendeu? Mas você vê, com certeza era gospel, Organização Batucada Abençoada. Bom, perderam o recorde, né? Amiga, vamos aqui também falar uma outra coisa que tá nessa notícia. Ser jurado do carnaval deve ser muito bom aqui no Rio, porque você trabalha 3 noites e ganha 12 mil reais, né? Não por noite, no combo. Mas olha só, para pensar. Ser juíza do Guinness Book deve ser divertidíssimo. Amigo, achei o Batucada Abençoada. E aí? É muito gospel. É gospel em níveis jamais vistos. Tem bênçãos e a parede do Instagram preta? Não sei, porque tá meio nas ruas. É mais abençoa as pessoas nas ruas. É mais... eu tenho pavor achei dentro da igreja. A igreja é parede preta. A igreja é parede preta muito. Mas é da bola de neve. É da bola de neve. Eu tenho medo de entrar no avião e ter essa bateria tocando. E ele vem cruzando pelos montes, enfim, ritmo de samba. Amigo, eu vi o vídeo que você tinha comentado do cara cantando no avião o gospel. Porque ele fiquei apavorada, porque eu falei, cara, das duas uma, ou eu vou começar a ter, sei lá, eu não vou conseguir me manifestar, eu vou começar a ficar muito nervosa e não sei, ou eu ia falar mal da 15ª geração dele, não há meio termo para a situação. Provavelmente eu ia me sentir muito... Eu não ia conseguir, porque tinha muita gente concordando e aplaudindo ele. Eu ia ter que dar minha cada altinho, botar o meu cordãozinho e falar, olha só, ou eu vou dar um ataque aqui, porque eu não tô legal, ou vocês me levam, fazem alguma coisa, ou me levam para a cabine do piloto, porque não tem como. Eu ia responder com música. Ia puxar um ponto. Tentaram me matar com copo de veneno. É isso. Tentaram me matar com copo de veneno. Se quiser matar, me mata. Eu ia soltar lá a palma da mão de macumba e pronto. Entendeu? Ia falar. Tu respeita a minha mãe, que eu respeito também, tu respeita a minha axé, mesmo não sendo. Ia cantar um ponto não. Um manta pra Shiva. Ia fazer qualquer coisa. Tá entendendo? Porque, caralho, o crente é chato para um caralho. Bicho, se filha da puta voasse, não ia dar pra ver o sol. Sabe? E é porque aquilo, né? De você não pode falar mal, porque parece que tá xingando Deus. Mas isso eu deveria ter o livre-arbítrio de xingar Deus, se eu quisesse. Mas não é a minha intenção. Eu poderia, se eu quisesse. Eu tenho essa liberdade. Mas não é isso que eu tô fazendo. Eu só quero que ele calhe a boca, ele. Não vou falar das sociedades dos outros países, mas aqui no Brasil as pessoas confundem uma coisa séria que é, se eu falo de algo que você gosta, as pessoas acham que eu estou falando mal de você.
Então, se Exato. você gosta do sorvete Häagen-Dazs e eu não gosto, você automaticamente, pelo ponto de vista de uma galera, acha que eu estou falando mal de você, que aquilo é particular. Pois E é. aquilo é uma parte do que você gosta. Aquilo não é você. Você não é os seus gostos todos. E mesmo se for, você não é só isso. Sabe? E as pessoas ficam ofendidíssimas. É igual, por exemplo, assim, teve um vídeo que outro dia um cara colocou, ele é um macumbeiro famoso do Instagram, e ele fala, gente, se na sua religião vocês guardam a quaresma, parabéns, eu cultuo o orixá, não tem quaresma pra mim, e é isso aí. Exato. E as pessoas ficam revoltadas. Não, porque quaresma é o período para quem vive isso. Para quem não vive isso, então se você vive a Páscoa judaica, você vive o Ramadã, você vive o Ano Novo judaico, porra, pelo amor de Deus, galera, vamos viver, sabe? Eu acho que, assim, falta um bingo para as pessoas. Nossa, falta um aplicativo do jogo do bicho. O jogo do bicho, eu acho que é uma coisa que tem que ter mais valorização, porque é ele que financiou essa escola de samba, aquele universo belíssimo, entendeu? Porque o que crente tá dando para a sociedade? O show da Nini Barros? Entendeu? Não fizeram nada. A igreja entregou o quê? O movimento drag, prédios belíssimos para você tirar foto, entendeu? A Aparecida tá aí, virou uma cidade, o Paulo vai ter até parque de diversão de Nossa Senhora. Não tem um... crente só sabe pedir Praça da Bíblia na cidade. Eu lá quero Praça de Bíblia. Eu lá quero Praça de Bíblia. Só tem crente. A única coisa que crente sabe fazer é Praça de Bíblia. Praça de Bíblia com a poça d'água pra fazer de batistério. Eu vou poder tomar banho nesse lago? Não vou poder. Criar um batistério no piscinão de Ramos, ninguém quer, né? Não presta para nada. Não presta para nada. Estou cansado. Já está na hora da sociedade civil. Está na hora da sociedade civil começar a cobrar que crentes entreguem alguma coisa que presta na sociedade, porque coach não presta. E lojas com o nome El Shaddai, ninguém aguenta mais. Tudo de crente é El Shaddai. Mercadinho El Shaddai, loja de roupa El Shaddai, lingerie El Shaddai. Porra, bicho, ninguém aguenta, caralho. Inferno. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora. Viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Thank you very much. Falando de igreja, que não acabou minha revolta, a igreja pentecostal... Entra gritando! Já entra aqui, com o pé na porta. A igreja pentecostal, Tempo dos Milagres, que milagre? Eu vou lá, porque a minha conta bancária só espera de um milagre. É lá que eu vou bater, então, para lá para resolver minha vida. Bem, amém. Esta igreja virou alvo de debate nas redes sociais após a divulgação de um vídeo onde um pastor realiza o chamado leilão de boletos no altar. Puta que me pariu! Sabe? Eu vou fazer um leilão de boleto também. Quem quer pagar meu boleto? Ah, eu quero. Entre os nossos seguidores. Vamos fazer um leilão entre os nossos ouvintes? Puta que pariu. Jesus. Bem, nas imagens, o líder religioso convoca fiéis para assumirem o pagamento de contas que variam de 105 a 700 reais para, entre aspas, ajudar na obra. O leilão de boletos é uma estratégia de arrecadação financeira onde o pastor apresenta faturas físicas das despesas da igreja e solicita que membros da congregação as quitem voluntariamente. No vídeo registrado nesta semana, os valores citados incluem boletos de 148, 185, 346 e até 700 reais, distribuídos entre fiéis na galeria e na nave da igreja. Durante a dinâmica, o pastor realiza um argumento de proporcionalidade espiritual para incentivar as doações. Enquanto entregava os papéis aos membros que se prontificaram a pagar, o ministro diz: o mais engraçado é que não pede o pouco para Deus, pede muito. Se eu peço melhor, eu também tenho que contribuir com o melhor. Ai, amiga. Se você tá pedindo muito, você tem que pagar o boleto de 700 reais da obra da igreja, né, amigo? Você lembra daquele áudio da pessoa da igreja que falava que tinha que dar o dízimo sim, porque ia pra lá pra igreja, gastava papel higiênico, usava o Wi-Fi e tinha que dar o gasto. Você lembra disso? Você lembra desse tatu? Se você tá pedindo muito pra sua vida, o boleto que você tem que pegar é o de 700 reais, que é pela obra da igreja. Porque Deus vai olhar, olha, ele pagou o boleto de 700, esse aqui eu vou... Eu não duvido que deve ter igreja por aí que deve cometer gordofobia e deve falar que gente gorda tem que pagar mais dízimo porque dá mais trabalho pra Deus. Eu não duvido, hein? Que falando que ocupa mais espaço na terra. Ah, porque vai falar que ocupa mais espaço na terra. Aí vai falar que tem que pagar mais dízimo porque tá usando mais metros quadrados. Escreve.
Vai chegar aí essa notícia já no Fuxico Gospel, que inclusive é a fonte dessa última notícia. Ainda no tema igreja... Que não acabou. Crimes, no caso, no último não era tecnicamente crimes, embora seja, para mim, né? Não para mim, eu acho que se você olhar bem, dá para colocar num crime e sair do leilão de boletos, mas enfim. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa paroquial da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de 3 de maio, no noroeste do Rio Grande do Sul. Isso é para você não falar que a gente só fala mal de crente, que a gente é democrático, a gente fala também de católicos. A operação também merece, né? A operação foi denominada Pecado Capital e investiga um suposto desvio de dinheiro na instituição por um padre. Além da casa paroquial, foi realizada uma segunda busca no município de Giruá, lugar de onde o investigado é originário e possui propriedade. Documentos contábeis foram apreendidos. A denúncia que deu início às investigações partiu de um outro padre da mesma comunidade do suspeito, a Diocese de Santo Ângelo. A organização afirmou que o investigado foi afastado das atividades paroquiais. O inquérito policial já está instaurado e a polícia agora vai fazer a análise da documentação e buscar mais testemunhas para chegar a uma conclusão, segundo informações de João Vitório Barbato, delegado responsável pelo caso. Você quer desenvolver um pouco mais? Porque você chegou a botar na nossa pauta o link de do Instagram Vida Secreta dos Padres, que desenvolvia mais isso, né? E aí eu não acabei de abrir a reportagem do G1, mas não o link. Mas o que mais que fala aqui? É isso que está na reportagem. Suspeita de desvio de dinheiro da paróquia. Tem acusações de suposto abuso sexual, que está aqui nesse link. Ó. Além das questões financeiras, relatos de que o padre estaria sendo investigado por suposto... Porque é isso, relatos de que ele estaria sendo investigado, acho que por isso que o G1 não colocou. Investigado por suposto abuso sexual, que teria levado as autoridades civis a aprofundar a operação, e rumores... Porque o que acontece? O Instagram botou, o G1 botou o que está lá oficialmente nos investigado autos pela polícia, o que está nos autos. O Instagram da Secreta dos Padres vai trazendo rumores. E aí tem os rumores de vida dupla com mulheres. Circulam nas redes em grupos de discussão relatos, ainda não oficialmente confirmados por autoridades, de que o sacerdote mais jovem mantinha relacionamentos com mulheres, o que contraria as normas canônicas da Igreja Católica, babá. E a Diocese está pedindo orações para que a verdade seja apurada. Oremos, né? Rezemos. E nos comentários é isso, rezemos. Assim, a gente sabe que vai demorar muito para fazer alguma coisa que preste para mandar padre embora, porque a igreja está com baixa, né? Ela precisa de padre, então ela vai passando pano, né? Aí, enquanto... É por isso que a gente tem que denunciar. Porque aí, quanto mais denunciam, mais chance das pessoas sofrerem as suas sanções e prejudicarem menos as pessoas, porque assim, quando uma pessoa desvia dinheiro da igreja, ela está desviando dinheiro de doação, que tinha como proposta ajudar não só o funcionamento da igreja, mas ajudar a obra. E aí essas pessoas que doam esse dinheiro, assim como as pessoas que pagam o boleto lá, eu acredito que essas pessoas sintam em seus corações o desejo de ajudar esta obra de filantropia. Porque, entende, gente? Falar mal do comportamento de cristãos não significa julgar o coração de ninguém. São duas coisas completamente diferentes. As pessoas podem ser chatas tentando acertar de um ponto de vista delas. Entendeu? E aí, isso é uma fratura na comunidade, porque se essa igreja ajuda um orfanato, se essa igreja dá cesta básica, o primeiro movimento em qualquer lugar, quando tem desvio de verba, é congelarem as doações. Sim, as pessoas param de ajudar. E a gente sabe que tem família pobre que ganha a cesta básica da igreja. A igreja consegue uma consulta no ginecologista para aquela mulher que está demorando para conseguir no SUS. A gente sabe que tem esse lado. E aí, quando alguém usa para enriquecimento ilícito dinheiro de doação, isso é tão severo quanto um político que rouba a verba do SUS e deixa de ir para as pessoas que precisam. Entendeu? E acho que a igreja ainda não dá a resposta que a sociedade civil precisa. Acho que esses casos merecem, acho que deveria existir, assim, se eu tivesse que propor isso em algum lugar, acho que deveria existir uma espécie de observatório dos crimes religiosos, que acompanhassem esses casos, que fossem notificando a gente, né, assim, um grande banco de dados, e eu acho que isso é importante para a própria imagem da igreja,
porque esses casos que vêm aumentando a partir daquelas campanhas que a gente fala, sobretudo de abuso sexual de mulheres, de homens, de menores de idade, um ambiente que ajuda um pouco mais essas pessoas a noticiarem as autoridades, e aí a gente começar a debater, né, esse modelo de, gente, tem um monte de criança que frequentava a casa paroquial e dormia porque é o padre. Sim, pode não ter acontecido nada, mas será que esse é um ambiente que você vai deixar? Ou pastor, teve casos de pastor que engolia sêmen da pessoa, fazia o sexo oral no homem porque queria ungir o pinto da pessoa. Esse cara claramente usou da fragilidade emocional de alguém. E daqueles trocentos mil casos que a gente não sabe. Então, assim, o rumor da questão sexual do padre sempre vai vir, porque toda a honestidade vai ser comprovada. Uma falha na honestidade, todos os outros casos, qualquer coisa que pode ter sido, vai vir no combo. Porque cidade pequena, vocês sabem, padre demorou 3 minutos a mais na sacristia com alguém, o povo já vai achar que tava mamando, porque cidade pequena é foda, entendeu? Ambiente de igreja a igreja é um lugar cheíssimo de fofoca. Não é à toa que o nosso podcast se chama Pastoral da Fofoca, porque a gente veio de um lugar que tinha muita fofoca. Então, assim, acho que é complexo e acho que é triste. Eu espero que, se for comprovado o enriquecimento ilícito, que isso vá para as mãos da igreja. Também acho que falta, não sei se a legislação tem mecanismos, nosso jurídico pode nos ajudar, se a legislação, como é que a legislação vai lidar com isso, se isso vai para leilão, se isso fica para a igreja, que foi com o dinheiro da igreja, enfim, muitas questões, né, amiga? Muitas questões. Como assim, choro de puta, Deus não escuta? Hein, Deus vai ter que começar a escutar. Tá bom? Esse cara vai ter que começar a escutar, que eu tô ficando cansada, tô ficando meio irritada já, porque, mano, tá foda. O períneo esteja convosco. Ele está no meio de nós. Piscucu, 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 piscucu. Vai ser pra sempre, cara. Essa clica. Sempre em nossos corações. Que isso, muito bom. E aí, você quer começar o períneo ou eu começo o períneo? Quem abre os períneos hoje? Você abra os períneos, porque essa notícia eu achei interessantíssima. E acho que você, que tem um caráter mais pesquisadora, doutoranda. Tá. E eu tenho certeza que o seu Google.it, quando estiver lá, vai trazer outras notícias que não trazem pra gente aqui. Estou ansioso por Manu na Itália. Por favor, adentre o ambiente perineal. Eu acho que essa notícia é muito interessante, né? Muito interessante. Então vamos ver. Nessa semana de carnaval, passou por mim, que não sou eu, é o Eric, no Instagram, um vídeo tipo selfie onde a mulher que se filma tá pulando num bloco e ao seu lado, 2 outras moças estão visivelmente incomodadas por um mau cheiro. Na legenda do vídeo, a autora fala que essas moças não sabiam, mas esse mau cheiro adivinha de seu períneo. O peido eu estou amando esse texto que veio do coração do períneo do Eric, nitidamente. O peido é a nossa arma nuclear caseira, né? E nessa guerra sempre surge a dúvida de quantas bombas podemos soltar por dia dentro de um padrão de normalidade. Obrigada por isso, era por poder me permitir ler essa poesia. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, trouxe a resposta que surpreendeu até os próprios cientistas. Em média, uma pessoa solta cerca de 32 puns por dia. Para chegar aos resultados, os cientistas chamaram 19 adultos que usaram durante uma semana um sensor pequeno que foi colocado na roupa íntima. O dispositivo era quase imperceptível e registra em tempo real a liberação de gases enquanto a pessoa segue sua rotina normal. Durante o período de observação, os participantes consumiram doces com inulina, não insulina, uma fibra alimentar, ou insulina. Fica a pergunta. Doces Acho que é insulina, posso ter escrito errado. Insulina, uma fibra alimentar solúvel e um prebiótico natural. O sensor conseguiu identificar com 94,7% de precisão o aumento da produção de gases depois da ingestão da substância, mostrando que o método funciona mesmo para monitorar a atividade do intestino.
O estudo também mostrou que a quantidade de gases é relativa e varia de pessoa para pessoa. Enquanto algumas soltam mais puns, outras quase não produzem, mesmo que tenham comido alimentos cheios de fibras. Com os bons resultados iniciais, a equipe da Universidade de Maryland pretende ampliar a pesquisa por meio do projeto Atlas de Flatulência Humana. A próxima etapa vai reunir dados de mais voluntários e analisar o microbioma de pessoas que produzem gases muito acima ou muito abaixo da média, para entender como alimentação, probióticos e outros fatores influenciam o intestino. Fascinante, fascinante. Não é fascinante? Eu achei incrível. Esta notícia. Olha, é inulina mesmo. Inulina é uma fibra alimentar solúvel e prebiótica, um carboidrato não digestível. Então, que alimenta bactérias intestinais benéficas, melhorando a saúde intestinal. É inulina. Tem para comprar, inclusive. Errado. Mas assim, eu achei interessante porque é isso, né? Cada pessoa tem o seu fluxo diário e aos poucos as pessoas vão entendendo quais são os seus alimentos gatilho, né? Que aí vai engatilhando esse arsenal de bombas nucleares caseiras. Você tem algum alimento que te dá uma produção bélica maior do que outro? Cara, então, eu não sei exatamente, mas acho que laticínios, de maneira geral, inclusive, Eric soube, né, que eu tô gravando assim até um pouco debilitada hoje, porque, segundo o Eric, eu passei por uma chuca de descarrego. Eu passei por uma chuca de descarrego. De quarta para quinta eu estava completamente, foi uma madrugada horrorosa, passei muito mal de verdade. E aí, fazendo uma avaliação prévia do que pode ter me causado, eu venho andando num estado um mês, principalmente as 2 últimas semanas, de um estado de ansiedade extrema, misturando quase não só com a viagem, aí meu gato operou, aí tem que olhar, e depois ele pega uma gripe. Aí eu já não estou dormindo muito bem há um tempo. E ansiedade com a viagem, doutorado a qualificação do doutorado, que foi hoje, antes dessa gravação. E aí, muita coisa, eu já tô assim, meio que num limite. E isso debilita o corpo, né? E aí, na quarta-feira, eu tomei, fica aqui meu relato pessoal, né? Um mingau de aveia, que eu não tomava há muito tempo, mas o que aconteceu? Tinha um resto de leite. Era muito para um mingau de aveia, era para jogar fora, para guardar e sobrar pouco. 1, eu acho que o leite já estava um pouco passado. 2, eu fiz um balde de mingau de aveia e como eu não sou muito fã de leite, eu coloquei aveia para um caralho ali dentro. Você fez então, assim, eu fiz uma bomba que eu tô até hoje, eu não tô recuperada. Provavelmente isso sozinho não teria me feito mal, mas como eu já vinha de um corpo debilitado por causa da minha cabeça, eu fui completamente absorvida por esse mingau de aveia, e como o Eric falou, foi a chuca de descarrego, eu liberei tudo que estava dentro de mim, eu chegarei na Itália, vocês estão ouvindo, se vocês estão ouvindo isso, por exemplo, num domingo, é uma semana que falta, no domingo, dia 22, é uma semana que falta para minha viagem, então assim, deixei de ruim tudo aqui em Niterói, vou chegar limpa na Itália. Eu acho que, assim, você é a nova adepta do Diva aos 50. Emagreça 20 quilos de fezes em uma semana, em 24 horas, 48 horas, não sei. Eu acho que você, né, você é a grande produtora de matéria orgânica decomposta, né, amiga? Você produziu adubo. Você produziu adubo. Eu tenho pra mim que é uma grande chuca de descarrego. Entendeu? Exato. Eu acho. Mas você tá se sentindo melhor? Não, hoje já tô melhor. Ainda tá estranho aqui, não com descarregando mais nada, porque não tem mais nada para descarregar. Mas ainda sinto dor. Mas consegui dormir essa noite, né? Diferente da amiga, outra. Assim, chamando punhos de nossa bomba atômica caseira, você acha que alguém tem hoje na ONU alguém que possa barrar a Graciane? Eu fiquei pensando, como será? Mas o corpo dela é acostumado, né? Eu não sei, às vezes o corpo dela reage diferente. Você acha que o quarto da Graciane pode ter um ar meio pesado? Assim, uma o ar do peido sobe ou desce? Porque se subir, é uma névoa, né? Que fica no quarto dela. Esse vídeo da menina
da menina que eu falei no Instagram, que eu botei na sim. notícia, que ela mandou assim, o pessoal do bloco não sabe, mas eu estava peidando podre. Aí as mulheres em volta assim, e ela, arerê, um love. Cara, esse vídeo é muito bom. Teve um outro vídeo agora que tem o meme da semana, que é a Juliana Paz, que foi a rainha da Viradouro, chorando na Sim. apuração. E aí eu fiz um monte, já deve ter ido pro auge que eu fiz, que é sobre música clássica e tal, vários. Mas o que eu mais gostei é que tinha coisas do dia a dia, e a Juliana Paz chorando. Então que era assim, peidei sozinho no elevador e entrou alguém. Isso. E aquela cara dela. Eu não sei o que é pior, se é você entrar sozinho no elevador. Agora aqui, uma análise. Comentem. O que é pior? Peidar sozinho no elevador e no outro andar entrar alguém, ou entrar no elevador, ter muitas pessoas ou ter mais alguém, esse alguém peidar, você ficar sozinho e você levar a fama por o cheiro do outro no outro andar. É, porque eu acho que você tá sozinho, entrar alguém, tá um cheiro ruim, cara, pode ter sido tanta coisa, pode ter sido alguém que passou, entendeu? Não Pode ser necessariamente espiritual é você. também, um andar Pode e tal. ser. Então, assim, ninguém diz que foi você. O pior é se tiver só você e alguém, e esse alguém já está no elevador, e você solta aquele peido que não faz barulho, mas o futum sobe. Um cheiro que vem do nada. O fulano sabe que não foi ele, só pode ter sido você, porque não tinha um cheiro ruim, só tem nós dois. Agora Mas e tem. se a pessoa tiver frouxa? Não fez um botox? Então, entendeu? Se a cuíca já não tá mais. Se o som da cuíca já não é mais o pisco-cujão, já tá meio. A pele da cuíca já tá meio frouxa. Lê a próxima pauta, a gente vai perdendo o rumo. Lê a próxima. Vai perder. Moradores do bairro Floresta, um dos mais tradicionais da região leste de Belo Horizonte, estão estarrecidos com orgias envolvendo dezenas de pessoas na passarela da Rua Januária, que liga o bairro ao centro da capital. Então, quem estiver em Belo Horizonte, mande fotos, não mande nudes, mas mande fotos da passarela da Rua Januária. Bem, isso daí, essas orgias foram registradas após os desfiles de blocos de carnaval de Belo Horizonte, porque, inclusive, nesse ano no Instagram, o Carnaval de Belo Horizonte is the new Carnaval de São Paulo. Né? O Carnaval de São Paulo bombou durante um tempo, saturou, Airbnb ficou muito caro, o povo foi para Belo Horizonte. Daqui a uns anos chega em Vitória, daqui a mais uns 20 anos chega no Acre, porque vai a gentrificação do carnaval, né? Tá procurando lugares mais baratos para poder pagar os eventos. Inconformadas com a situação, pessoas que passavam pelo local e vivem na região filmaram as cenas. Na noite de domingo, dia 15, as práticas sexuais... Na noite do dia 15, as práticas sexuais explícitas começaram por volta das 21 horas e a socação se estendeu até a madrugada. Em declaração para a Rádio Itatiaia, o morador, que preferiu não se identificar, revelou que a tal passarela é tradicional ponto de tráfico de drogas, mas durante o carnaval virou espaço de sexo explícito assim que a noite chega fora do normal, com mais de 30 pessoas participando, falou o nosso sigiloso da passarela. Eu achei interessante aqui, agora já trazendo o meu lado pessoal, que o carnaval ressignificou espaços e territórios, né? É sobre ocupar espaços e territórios, e eu acho que é uma forma muito interessante de você coibir o tráfico. Eu sei que a extrema-direita vai preferir o tráfico a ver pessoas fazendo sexo, porque vão falar que tem que proteger as crianças, eles preferem os filhos traficantes do que filho que transa. Mas assim, né? Eu acho que o importante é preencher espaços e aí entenda como quiser, né? Eu refleti muito sobre a logística, não sei se me perdi, mas eles marcavam no Zap ou quem quisesse chegar, chegava? Ah, passei na passarela, cheguei. Eu acho que foi assim. Vamos lá, estou aqui fazendo a possível reconstituição do crime Instituto Vozes da minha cabeça. Os blocos passavam ali perto. Era tipo uma grande praça da dispersão. A tendência dos blocos regulamentados é conterem agentes de segurança pública. Logo, os traficantes, sabendo que ia passar agente de segurança pública, já levavam o ponto de venda de droga para outro lugar, para não ficar ali, para não correr o risco de ser preso.
Logo a passarela ficou vazia. Se ela é ponto de tráfico de droga, deve ser um lugar com pouca iluminação. Um lugar com pouca iluminação Um lugar com pouca iluminação pode ser o quê? Um convite para a mamada? Então, eu acho que as pessoas se valeram porque não existe espaço na vida que não seja preenchido. Entenda como quiser. Então, o tráfico saiu, poderia entrar o quê? Umas barracas de fruta, podia entrar os ambulantes de bebida. Entrou o quê? Os doadores de leite. Você tá entendendo? O banco de leite entrou lá. A passarela do leite. Eu já vou... Aí, ó. Já tem um novo nome. Porque eu pensei em passarela do amor. Bom. Mas eu acho que passarela do leite... É mais carnavalesco. É mais carnavalesco, eu acho. Passarela do leite. Eu acho passarela do leite um bom nome. A gente pode até botar no nosso título, né? Ao invés de botar passarela do amor, colocar passarela do leite. Passarela do leite. Tá. Né? E eu acho que a passarela do leite, ela vem para preencher uma lacuna, porque, assim, está fazendo um ano da nossa guerreira sem face, né, amiga? Ai, é verdade, lembra dela? Nos ensaios técnicos, aquela moça que estava dando num camarote vazio nos ensaios técnicos, o homem com pinto mole lá, né? E ele tentando abrir o caminho, e ela botou a cuíca para jogo, e ele já estava tentando esquentar os tamborins. Abertos, né? Ele que não conseguia adentrar. Os caminhos estavam abertos. Amiga, os caminhos podem estar abertos, mas se o seu eu exterior não está forte, duro o suficiente, rígido, se o seu eu não está sólido, você não adentra bem os caminhos que a vida preparou para você. Foi entendeu? Isso que aconteceu. Eu acho que é isso. Eu queria trazer uma última notícia aqui de última hora, só vou fazer ela en passant. Quem sabe eu até posso desenvolver na semana que vem, é que casos de fratura peniana cresceram no Carnaval do Rio. E o hospital Mas já deu tempo, gente? Já tem essa apuração, você vê. Matéria de hoje, aqui no caso, vocês estão vendo no sábado, mas hoje gravamos na sexta-feira, dia 20, às 5 da tarde, são 7h30 da noite. Né? Em um mês comum, o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, registra em média 4 casos de fratura peniana. Uma emergência considerada rara. No carnaval passado, porém, esta média, o carnaval passado agora, foi ultrapassada em apenas 5 dias, de um caso por dia durante a folia. Entre o Natal e o Réveillon de 25, em apenas uma semana, outros 8 homens passaram pela mesma situação. Entre Natal e o Réveillon desse agora, do finalzinho de 25. Tá na moda, né, galera? Vocês estão muito intensos. Eu adorei quem fez o texto para o Globo, porque fala assim: enquanto as baterias de escola de samba e os blocos dão ritmo na Sapucaí, nas ruas da cidade, a emergência urológica do hospital entra em outro compasso, onde a fratura peniana, ainda cercada de tabu e silêncio, atinge seu pico. Eu achei muito bom, muito bom. E aí, dados da Secretaria Municipal de Saúde mostraram que em 2024, até 8 de fevereiro de 2026, a rede municipal de urgência e emergência fez 571 atendimentos de fratura peniana. O Hospital Souza Aguiar lidera entre as unidades que mais recebem esses pacientes e se consolidou como referência mundial no tratamento. Olha, gente, muito orgulho do SUS, palmas para o SUS, né? E aí, o urologista-chefe, o Leandro Kaufmann, ele fala assim, olha, a gente atende fratura peniana o ano inteiro, mas nos períodos festivos como Carnaval, Natal e férias de verão, o número aumenta de forma evidente. Somos referência estadual em emergência urológica há 25 anos e já catalogamos mais de 550 casos neste período. Não é algo que nos surpreenda, mas é algo que nos preocupa. O médico fala também nessa matéria que a primeira coisa que é preciso aqui é desmistificar o tema, e como se que o pênis não tem osso, né? Quando falamos de fratura, eles estão falando, né, na verdade, a gente sempre se refere a um osso quebrado, mas nesse caso não é. O que se rompe é a túnica albugínea, uma camada fibrosa que envolve os corpos cavernosos, né? E aí, que você tem um trauma muito contuso, uma dobra muito brusca, uma curva direita a 90 graus, pode ser muito mais sério o caso da fratura, pode ser também ruim se a pessoa... Porque tem um tabu, né? Porque se a pessoa demora para ir no médico, pode ter uma cicatrização ruim. E aí, o quadro clínico é inconfundível, o paciente geralmente descreve a mesma cena ao médico, né? Ah, estava tendo relação sexual, houve um estalo,
sentiu uma dor intensa e o pênis perdeu a ereção imediatamente. Em seguida surge um inchaço importante com deformidade e uma coloração arroxeada. Fica parecendo uma berinjela, segundo a notícia do Globo. Tem alguns casos que tem até que fazer cirurgia. E após a cirurgia, a alta costuma ocorrer 24 horas depois. Agora, o que nenhum folião quer ouvir é que o repouso sexual mínimo é de 30 dias, podendo ser maior, né, dependendo da gravidade. E aí eles falam, né, só para terminar, que provavelmente a matemática desse caso é mais festas, mais encontros, mais álcool e mais ousadia. Segundo os médicos, nos períodos festivos, os casais ficam mais próximos, há mais encontros casuais e mais relações fora do ambiente. O que ele falou também é que tem gente que os caras geralmente são atendidos sozinhos, que eles muitas vezes tinham traído suas namoradas e estavam ali escondidos. Tem até o relato de um homem com o nome fictício de Rafael, que teve a fratura peniana e que deu entrevista para a matéria. Achei interessantíssimo o caso, né? Achei que é literalmente um quebra-pau danado, né? Nesse final de ano. Vem aí um quebra-pau absurdo. E aí você que já teve fratura peniana, escreva para o nosso e-mail aqui no descritivo do episódio. A gente vai manter o relato anônimo. Diga como foi a recuperação, se você viu. Você que é médico, você da área, ou você é enfermeiro, né? Você bombeiro, que hoje em dia tem de tudo. Você aí que já viu uma fratura peniana, conta pra gente, abra seu coração. Como que foi este trauma? Tá lá, não sei o que, eu vi um crack, pá. Agora, deve ser difícil, no caso, se faz isso na passarela do leite, né, Manu? Porque se tá rolando um bloco, tá passando atrás um arerê, e aí você fica um crack. Perigoso. Sabe aquela música do pegue uma latinha, bate uma na outra. Tchá, tchá, Crack, crack, tchá, tchá. Se crack, nessa hora dá o crack no pinto, como é que recupera, entendeu? Como é que escuta, como é que vê? Né? Então, assim, deve ser uma dor, né? Você sabe que fratura de pinto, já falou aqui, né? É o top medo do homem. O meu medo é a fratura peniana junto com a queda do banheiro químico também. Os dois top medos da vida. Meu medo é o banheiro químico, que eu estar tombar e ficar com aquela água podre. Eu acho que eu nunca mais vou me recuperar. Eu tenho medo do banheiro químico virar. Você não tem, não? Tenho, mas eu não frequento muitos. Eu evito o perigo. A pessoa... Se tem uma pessoa nesse mundo que eu acho que eu tenho pena, são as pessoas que precisam fazer cocô no banheiro químico. Porque Nossa! É assim, essa pessoa, ela já... É indulgência plenária. Ela já perde vários pecados na contabilidade do céu porque ela precisou cagar lá. Né? É muito difícil. E carnaval tem de tudo, né? As pessoas acabam usando o banheiro químico, mas não só, né? Faz a cabaninha pra menina fazer xixi na calçada, tudo mais. Sim, é bem bonito. Perilhos livres, né? Pega uma brisa no perilho. Vamos pros avisos? Vamos. Avisos pastorais. Nos avisos pastorais, a gente traz aquelas notícias que, assim, não deu, sabe, gente? Não deu para entrar no programa, porque a gente tinha coisas muito mais importantes a serem ditas, como foram ditas. Vocês perceberam que falamos coisas muito importantes ao longo do programa. Lembrando, por favor, de comentarem nos episódios, dar 5 estrelas, porque eu sei que vocês gostaram e querem dar 5 estrelas. Então, assim, fica aí, compartilha com alguém um negócio, tá? Gostaria muito que isso acontecesse. Então vamos lá. Se você é famoso, escuta o nosso podcast, né? Gregório do Vivier, se você está ouvindo esse programa, por favor, vem aqui para falar com a gente. Olha, Chico Pinheiro, se você está ouvindo esse programa, vem aqui, entendeu? Manda um musitano que sempre escuta, volta a qualquer hora também, que eu sei que você entrega. Manu escuta a gente todo domingo, já sei, faz parte. Ela sempre manda o react. Tem dia que ela falou pra mim que ela começa a berrar, que ela às vezes tá correndo no Ibirapuera ouvindo a gente, começa a rir que nem a doida. Eu fico feliz que a gente melhora esse momento, né? Que ninguém corre feliz. Aí o pessoal vai olhar pra falar e falar: gente, eu queria ser ela, linda, de rabo de cavalo, tão segura. Sabe na hora que não é paulista, sabe na hora que não é local. Vai estar rindo assim. Sabe na hora. Aí ela vai falar: além de eu ser carioca, eu escuto a pastoral. E aí a gente vai ter uma corrente do bem, entendeu? Ai, glória a Deus. União de Maricá vence o Série Ouro e vai estrear no Grupo Especial do Rio. O enredo desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira abordou as joias amuletos das mulheres negras. A escola ficou 0,2 pontos à frente do Império Serrano, que teve Conceição Evaristo como enredo.
A apresentadora Tati Minerato afirmou, pouco antes de desfilar pela Grande Rio, né, a Big River, que investiu cerca de R$300 mil em procedimentos estéticos ao longo de um ano para desfilar no Sambódromo. Em entrevista ao Terra, ela relatou que priorizou profissionais especializados após enfrentar complicações com o uso de hidrogel em 2020. Você vê que não traumatizou, né? Uma infelicidade minha, diz Eduardo Paes sobre vídeo em que imita pessoas com deficiência visual. No domingo, dia 15, o prefeito do Rio e pré-candidato ao governo foi filmado em camarote de óculos escuros e uma bengala usada por pessoas com deficiência visual. Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o tarifaço imposto por Trump. A decisão define os limites do poder do presidente republicano para impor tarifas sem o aval do Congresso e pode afetar medidas aplicadas ao Brasil. Trump promete assinar um decreto com tarifa global de 10% após decisão da Suprema Corte. O presidente disse que buscaria a tarifa prevista na seção 122 da Lei de Comércio de 1974, que concede ao presidente a capacidade unilateral de impor tarifas. CNU 2025. Listas de classificação e espera são divulgadas. A classificação define quem está dentro das 3.652 vagas ofertadas e quem segue no cadastro de reserva. Além disso, também será publicado o edital da primeira convocação para a confirmação de interesse, etapa obrigatória para garantir a continuidade do processo. Eu queria, agora que a gente está acabando esse programa, desejar boa sorte a todo mundo que fez CNU. Espero que vocês sejam concursados, tenham emprego, vocês, nossos ouvintes. Comemora aqui com a gente a hora que você falar, passei para Piraporinha do Norte, você é auditor da Receita. A gente quer pessoas empregadas, todo mundo concursado, né, para poder ter um pouco de estabilidade mental. Nossa, quando você tem um salário em dia, a gente precisa disso, né? Ai, nossa, meu sonho, você não tem concurso para fazer, meu sonho, meu Deus, ficar concursado. Em nome de Jesus, pra gente que é pobre, ter um concurso. É concurso, total. Sabe qual é a minha maior inveja de quem tem emprego fixo? Que não é MEI nem CNPJ, que né? É férias remuneradas. a férias remuneradas. É mais do que o 13º. Porque isso eu nunca nem sei o que é. Agora, as férias remuneradas, cara, você saber que vai ter aquele dinheirinho ali, que você pode não trabalhar, sabe? Ai, é o meu sonho de princesa, eu te juro. É o que eu mais tenho inveja das pessoas. Eu de coração. Vai, amiga, pelo amor de Deus, venha. Tomo posse dessa palavra. Tomo posse. E você também vem aí, que você em breve vai ser professora universitária. Eu já estou profetizando. Amém, né? Profetiza. Eu aceito essa profecia. Vem aí. Não, amiga, você precisa formar pessoas, entendeu? Você eu precisa... acho também. Eu acho que eu não sei o que as bancas acham. A gente nunca sabe o que esperar das bancas, né? É sempre uma coisa meio cabeça de jurado no carnaval, quando você imagina uma coisa, sai outra completamente diferente. Enfim. É isso. Ai, gente, espero que você... Até você, Jane. Espero que vocês estejam em paz, soltando seus 32 puns por dia, curtindo o carnaval, né? Com a flora intestinal, a flora e a fauna intestinal em dia, né? Amém. Nossos ouvintes que sempre estão conosco, são fiéis. Você que ouviu esse episódio, não ouviu o episódio da semana passada? Volta lá agora pra você. E dá o play no episódio da semana passada. Você vai entender da onde vem essa cuíca. Entendeu? Você vai. Agora, amiga, eu acho que vai ser difícil tirar essa cuíca do nosso programa. Não, vai passar carnaval e a gente vai estar piscando o cu. Vai. E no final do ano, eu acho que já vai ressignificar também o pisca-pisca de Natal. Tá entendendo? Falando nisso, a minha vizinha aqui de trás ainda não tirou o pisca-pisca dela. Eu não sei se ela já. Próximo, Eu não sei. É porque eu acho que também foi para. Ela vai usando isso para outras festividades, né? Veio o carnaval. Aí daqui a pouco tem o quê? A Páscoa. Já pisca por ele. Aí depois já vem o São João. 7 de setembro. Nossa Senhora Aparecida vai na sexta-feira santa tem que desligar, né? Pode ser. Ou então usa a luz negra, né? Que é a cor do luto. Uma coisa mais do luto. Esse ano tem eleição, esse ano tem Copa do Mundo. Caraca, tá muito difícil viver. Tem Manu na Itália. Teremos Manu da Itália. Tem Manu na Itália. Vou relembrar vocês. Se eventualmente vocês acharem que a gente ficou sem lançar o episódio, é porque não deu pra mim ou pra Manu. Mesmo. É porque assim, Manu
Mas acho que vai dar, acho que vai dar. Talvez na primeira semana seja mais apertado, mas eu quero um programa só sobre as suas impressões na Itália. Eu já estou esperando esse momento. Eu já perco o sono 20 vezes que eu descobri um novo documento que eu tenho que fazer assim que eu chegar lá, que é quando Permesso de soggiorno? Que tem que fazer essa caralha. Assim que você tem 8 dias úteis, aí 550 papéis tem que levar não sei aonde, um inferno. O permesso de soggiorno. Eu estava vendo isso quando eu ia fazer o mestrado lá. Inclusive, eu ouvi dizer, na época que eu fazia italiano instrumental na UF, de que o professor tinha vindo de lá na época, ele falou assim, eu não consegui entender, mas tem um hábito na Itália, vamos ver se também acontece isso lá em Bergamo, que é, quando uma freira passa na rua, o homem coloca a mão no saco. Então você vai ser a nossa correspondente. Você vai começar a olhar os homens quando uma freira fala. Uma freira passa, você vai ficar assim, ó. A freira olhando pros sacos todos a minha volta. Os sacos todos. E vamos ver se lá tem a mochila de saco do Sandro, né? Pastoral da Fofoca com Eric Fungos e Manu Mairink.